Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar a respeito do dom de presidir. Vou ler os slides e, conforme houver necessidade, vou acrescentando. A estrutura criada pelo homem separado de Deus é piramidal. Os que estão no topo são servidos por aqueles que estão na base. Tudo o que cerca a vida humana: organizações, empresas, escolas, religiões. Alguns sobre os outros, segundo o modelo de hierarquia. Um modelo inspirado para que poucos usufruam das riquezas que o planeta oferece, enquanto outros, escravizados, são lançados à miséria. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Esse trechinho foi tirado de Lucas 22, do 24 ao 26. Essa discussãozinha foi entre os apóstolos, que estavam querendo saber dentre eles qual o maior. E aí Jesus Cristo disse, assim, entre vocês assim não será. Por quê? Os apóstolos estavam naquele período vivendo Roma, né? O Império de Roma. E o que a gente tinha, o que tinha de modelo naquele período? Era o piramidal também, né? Quem está no topo é o maior, então é a mentalidade da época e é a mentalidade hoje, pelo menos na cultura ocidental, eu acredito, no mundo. E aí o Jesus Cristo falou: não, 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 entre vocês não vai assim, não será assim não, porque o reino de Deus é manifestado no mundo através do homem para que haja a justiça. Por isso que ele chamou a atenção dos apóstolos no sentido de que não seria assim, e depois ele vai explicar como funciona, como que é a estrutura, o modelo adotado por Deus para que, através da misericórdia, a justiça seja plena entre os homens, pelo menos entre aqueles que escolheram viver como Cristo. E agora a estrutura criada por Deus estabelece entre os homens justiça. O maior é aquele que serve. A base é Jesus Cristo, a cabeça do corpo, ou seja, da igreja, o único que pode transformar pela renovação da mente, a fim de que seja distinguida qual é a vontade de Deus. Por isso que a gente vai entender depois de Cristo qual que é essa diferença, como que funciona o reino, qual que é o modelo que devemos seguir. Qual que é a vontade de Deus? Aí, com base no modelo inspirado por Deus, houve a necessidade de organizar as comunidades dos seguidores de Cristo. Assim, os dons são dados a cada membro, de modo que não haja domínio e para que ninguém tenha de si conceito maior do que convém, mas na medida que Deus concedeu a cada um. É um trechinho que eu tirei lá de Romanos 12, 3. Então, o modelo piramidal do homem separado de Deus é de domínio. O de Deus não, aquele que é o maior tem que servir, porque ele é maior justamente porque tem condição para ser servo. Não somente de Jesus Cristo, mas daqueles porque como a gente está falando do dom de liderar ou presidir, a pessoa que tem as características e que recebeu esse dom do próprio Deus, ela não somente é escrava de Jesus Cristo, como também serva daqueles que são liderados. Então é uma tarefa de suma importância e aqueles que lideram também têm precisam observar no liderado se realmente está fazendo de acordo com o modelo inspirado por Deus e não diferente daquilo, porque hoje se a gente vê na sociedade os nicolaítas, os dominadores, os césares, é porque tem público. Se não existe liderados para esses tipos de líder, não tem, acabou, não tem, eles não vão liderar sobre ninguém. Então acabou a farra do boi, entende? Então não somente o líder tem que ter uma consciência, tem que ser presbítero, ou seja, maduro na fé para entender o real significado disso, os que são liderados também não podem ser negligentes a ponto de deixar esse líder livre, leve e solto. Não, nós temos a obrigação de avaliá-los para saber se realmente estão cuidando do corpo de Cristo da maneira que o próprio Cristo ensinou.
tá? Se é com relação a receber o dom de presidir, né? Se é de presidir, faça-o com zelo. A liderança no modelo estabelecido pelo Senhor não é autoridade absoluta. Está sujeito ao Senhor Jesus Cristo e sob sua direção. Ou seja, não é de acordo com as próprias ideias, e sim com a direção que o próprio Deus deu. Né? Então, a orientação já foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. Agora, aquele que recebeu esse dom tem que fazer o quê? Com que as outras pessoas entendam quem é Jesus Cristo. Ou seja, ele vai levar as pessoas ao entendimento de quem é o unigênito Filho de Deus, a maturidade na fé, vai instruir essas pessoas, orientar, ajudá-las a chegar de repente na estatura do varão perfeito que é o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? É certo que se alguém aspira a presbítero, está aspirando a uma coisa nobre, tá lá em Timóteo 3:1. Presbítero aqui, o sentido da palavra, como eu falei anteriormente, é maturidade espiritual. Tá? É o conhecimento adquirido através do comprometimento que tem com a fé, tá bom? Requisitos do dom de presidir. Aqui eu tirei lá do livro de Timóteo e de Tito. Claro que Tiago fala a respeito, Atos dos Apóstolos fala a respeito, o Antigo Testamento fala a respeito, mas aqui eu vou pegar mais especificamente porque os líderes do Antigo Testamento, eles não tinham ainda por escrito aqui essa questão do dom, mas não que eles não tiveram esses dons, tá? Alguns desses dons tiveram sim, mas o escrito mesmo, depois, olha, é preciso que assim seja, porque eles quem? Os apóstolos foram com o tempo e com conhecimento adquirido através de Jesus Cristo, entendendo quais eram as características necessárias para identificar que essa pessoa recebeu o dom do Espírito de presidir. E muitas vezes, como Paulo fez com Timóteo, ele, por através de imposição de mãos, colocou Timóteo como presbítero, né, como um tipo de líder. E ele era novo. E aí, por isso, houve a necessidade de colocar esses requisitos justamente para evitar o mau testemunho diante das outras pessoas. Tá? Então, quais são os requisitos? Lá no livro de Timóteo e de Tito. Seja irrepreensível essa pessoa, né, que recebeu o dom de lidar, para que ela lidere realmente, presida o corpo de Cristo, tem que ser irrepreensível, tenha um único cônjuge, ajuizado, equilibrado, educado, hospitaleiro, capaz de ensinar, não dado à bebida, não seja briguento, saber dirigir bem a própria casa, tendo seus filhos em sujeição, honesto, não avarento, não neófito, ou seja, o que é ser não neófito? Não novo nascido, né? Que não tenha grandes experiências com relação à fé. Que não seja novo nascido, porque também como é que vai ensinar? Bom testemunho dos que estão de fora, né? O que as pessoas que estão de fora, que não são da família, que não estão ali dentro da casa, têm a dizer desse líder, né? Ele tem um bom testemunho fora dali do lar. O líder reconhece que é servo daqueles que lidera. É capaz de discernir necessidades espirituais, pregar e ensinar, ou seja, transmitir e explicar de maneira que todos cresçam, resolver questões difíceis, debater temas controversos e juntos tomar decisões, está lá em Atos. Orientar e aconselhar para fortalecer. Então, não adianta um líder querer impor, né, o evangelho para as pessoas, chegar lá e falar assim, é assim e acabou você aceitando ou não. Claro que a gente sabe com relação ao evangelho que foi escrito é escrito independente da nossa opinião, tá? Mas um líder, ele não pode simplesmente chegar nas outras pessoas e querer impor, de repente, algo que ele acha que é. Ele tem que estar baseado na fonte primária de conhecimento nossa hoje, que é a escritura, né? O evangelho. Então, nós também, que somos liderados, temos condição de saber se esse líder está de acordo ou não com aquilo proposto pela própria escritura. Como? Eu tenho que conhecer o que está escrito. Eu não posso simplesmente alguém chegar para mim e falar assim, olha, eu sou líder espiritual e você me segue e acabou. Não, porque daí a gente vai criar nicolaítas, né? E não é essa a intenção, porque o próprio Deus disse que abomina os nicolaítas lá em Apocalipse. Tá, ó.
Agora vamos falar um pouquinho sobre os perigos que rodeiam uma liderança, porque não esqueçamos que todos somos humanos, não recebemos ainda aquele corpo, né, prometido lá da ressurreição dos mortos ou da transformação nos ares pelo arrebatamento. Não temos isso ainda. Então somos humanos com falhas, com qualidades e que apesar de receber certos dons espirituais para servir o corpo, e em alguns casos também servir individualmente, a gente tem que ficar atento ao que está ao nosso redor, porque a gente sabe que também o reino das trevas está aí para azucrinar, fora as aflições que a gente já tem por ser seguidor de Jesus Cristo. Então, quais são esses perigos? Não confiar no trabalho dos outros integrantes, perder a humildade, impor a execução de uma ideia própria contra a vontade do grupo. Não que de repente a gente não possa ter aqui umas ideias de como melhorar de repente a nossa comunidade, mas desde que isso esteja de acordo com até a questão de maturidade espiritual do próprio corpo, para não causar desânimo, né? Aquela frieza, falar, poxa, não tenho condição de fazer isso, estão impondo. Então tudo isso a gente tem que tomar cuidado. Ser desacreditado por demonstrar orgulho, manipular as pessoas que não aceitam espontaneamente a liderança, impressionar-se indevidamente com a capacidade de compreender os propósitos de Deus antes dos demais e se supervalorizar esquecendo sua condição de servo de Deus e das pessoas. Falta de preparo espiritual e emocional, ultrapassar limites físicos ou emocionais sofrendo estresse ou esgotamento a ponto de impossibilitar o dom. Como eu falei, somos seres humanos, temos necessidades fisiológicas, né? A gente não pode achar que, eu sou um super-herói, vou fazer isso aqui e não importa com mais nada eu vou fazer. A gente sabe que muitas pessoas têm essa característica porque amam o que fazem, porque amam o Senhor Jesus Cristo. E quando a gente ama o nosso Senhor Jesus Cristo, a gente, através das nossas atitudes, prova a fé diante dos homens. Mas tudo com cautela, né? Tudo no seu tempo. Nada de querer achar que é lá o super-homem, daqui a pouco pegar uma capa e sair voando. Brincadeiras à parte. Na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, encontramos exemplos de líderes, personalidades e temperamentos diferentes, ainda assim líderes. Aqueles que Deus escolheu para alcançar seu objetivo na terra, a salvação por meio de seu unigênito, Jesus Cristo. Coloquei aqui alguns exemplos: Moisés, Davi, João Batista, Pedro, Paulo. Moisés foi um líder, né? Ele foi responsável por tirar o povo do cativeiro egípcio. E Moisés, eu vou falar só um pouquinho de cada um deles, assim, só para o que mais destacou, assim, para mim, o que mais me chamou a atenção na leitura, né? Dos livros a respeito deles. Moisés tinha dificuldade, ele achava que não era eloquente, que tinha a língua pesada, ou seja, que não conseguia se comunicar de maneira eloquente. E aí Deus falou assim, por um acaso não fui eu que criei o homem, não fui eu que criei a boca, né? Então Deus estava falando para ele, eu estou dizendo que eu estou contigo e eu que vou dar para você aquilo que deve ser falado. Ainda assim, Moisés achou que não teria condição. E aí Deus colocou Arão ali para que ajudasse nessa tarefa. Ainda assim, ele tinha esse receio, não sei se era um tipo de timidez, medo, não sei. E ainda assim, nem por isso Deus falou assim, não quero mais você não, vou pegar outro que queira. Não, ele simplesmente, por quê? Porque, gente, existe também aquela questão, a gente sabe que os dons são dados pelo próprio Espírito Santo de Deus, de acordo com a necessidade do corpo e também individualmente para que as pessoas, de repente, em determinadas situações, consigam ali ser livrado da boca do leão, né? Como aconteceu algumas vezes com Davi, ele mesmo fala. Mas tem a questão de que a pessoa também está disposta a servir a Deus. Ela cuida, né? Faz a manutenção da caminhada dela com Deus. O coração dela está voltado para Deus, está disposta a fazer o que for necessário, abrir mão de si para servir a Deus em prol dos outros. Então, e por isso que ele fala assim, o dom dá de acordo com o que lhe aprouver. Mas tem também essa questão de aprofundamento, de fazer essa entrega total para que Deus possa usar aqueles e liberar os dons, tá? Então, Moisés, ainda que não tivesse, Deus proporcionaria. Mas ainda assim ele temeu, achou melhor, né? Não, deixa, né? Teve um diálogo ali com Deus e Deus falou, até se retirou, né? E falou, não, então tá bom, vou pegar Arão, seu irmão, levita, para te ajudar.
foi ajudado. Davi já foi um caso diferente. Eu tô falando isso aqui para vocês verem que tem diferença de personalidade, de questão de temperamento, os anseios, os medos de cada um, e nem por isso deixaram de ser líderes. Então, até isso a gente também tem que tomar cuidado, porque somos humanos. Então, Davi já foi o contrário. Quando Davi ficou sabendo lá da questão de que um circunciso, né, como nas palavras dele, que era o filisteu lá, Golias, vem colocar à prova, né, o exército o povo do próprio Deus, o exército de Deus, e vai lá. Ele era moço, ruivinho, como a escritura o descreve, e foi, sabendo que quem ia por ele não era ele, era o próprio Deus. Então ele foi lá, enfrentou Golias e com uma pedrinha derrubou o gigante. Entendeu? Então, assim, ele falou, não, eu cuido das ovelhas, né, as protejo de leões, de urso, tudo isso através do próprio Deus. Então, que é o Golias, né? E ele foi mesmo e derrotou. E depois foi posto como rei. Vou falar de Pedro, depois vou deixar João Batista por último, porque é um dos meus favoritos. Pedro negou Jesus Cristo diante dos homens em determinado momento. Tudo bem que a gente sabe que ele ainda não era convertido, tá? Porque senão entra naquela questão, que aquele que me negar diante dos homens será negado por mim, que Jesus Cristo fala, né? Mas nessa situação, Pedro ainda não estava convertido, porque o próprio texto fala isso pra gente. E aí negou Jesus Cristo, foi repreendido algumas vezes pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e uma dessas vezes Jesus Cristo vira para Pedro e fala assim, para trás de mim, Satanás, né? Então, ainda assim, não deixou de depois se tornar um presbítero no meio do povo, né? Ou aquele maduro na fé que tinha condição de presidir, recebeu o dom, entendem? E Paulo também, Paulo segurou a capa dos homens que assassinaram Estevão. No entanto, Paulo saiu pregar aos gentios. Né? A gente sabe que também foi um líder espiritual. E João Batista foi um pouco diferente, porque João, inclusive sobre Davi inclusive armou contra um dos seus generais, sargentos, comandantes, não lembro, porque pegou a mulher desse sargento, comandante, sei lá, e se viu numa situação constrangedora e estrategou a morte dessa pessoa. Então, ou seja, teve ali sangue nas mãos. Entende? Então, assim, João Batista, pelo que a escritura relata, ele não cometeu nenhuma dessas, não matou ninguém, não teve nenhum problema com a questão de eu não consigo isso, de temer alguma deficiência, ou de fala, de qualquer outra coisa, porque sabia que quem estava ali com ele, né? Então ele teve a mãe dele, né, Isabel, não podia ter filhos, então João já nasceu de um milagre, porque Isabel era estéril, e não lembro se ela era estéril ou se ela já era uma senhora, não, era estéril. Não podia ter filhos e, no entanto, o próprio Deus deu filho para ele. E o anjo falou, inclusive, qual seria o nome de João Batista para Zacarias, né, que é o pai de João. E ela teve o menino, e aí, inclusive, falaram sobre esse menino, né, que ele que prepararia o caminho para aquele que seria o maior, que era Jesus Cristo. E João fez isso com muito amor, com muito afinco, com muita certeza do que estava fazendo. Era um profeta, um líder espiritual, acho que exemplar para mim Jesus Cristo, mas ele não deixou dúvidas quanto ao ministério dele, cumpriu a missão dele muito bem cumprida e não se deixava levar, independente de quem estava perto dele, para falar assim, para dar nome. Isso é pecado, não faça assim, não faça assado, porque é pecado, você está indo contra as leis de Deus. Então, não importava para ele se a pessoa tinha dinheiro, se a pessoa tinha poder, ele estava ali simplesmente cumprindo o ministério dele. E ele fez. Então, para mim, é um dos líderes assim que eu mais admiro. Claro que eu estou falando desses líderes porque a gente sabe que o líder supremo é Jesus Cristo, justamente pela perfeição com que fez o que fez, né? Porque nós sabemos que nós somos seres humanos, temos várias falhas, muitas vezes nos sentimos fracos, não tenho condição de fazer aquilo agora. Jesus Cristo fez o que fez o que tinha que fazer, ponto final, com perfeição. Então, ele é o líder supremo por conta disso, né? Ele é o nosso Senhor, o Rei dos Reis.
né? Mas João Batista eu tenho um dos líderes assim que eu olho e falo, poxa vida, né? Se a gente conseguir chegar pelo menos próximo. Mas enfim, não vou prolongar, né? Porque eu só queria dizer para vocês com relação ao que é o dom de presidir, de liderar, e que quem aspira a esse dom é um dom que é nobre, porque você vai servir outras pessoas, você sabe que sempre estará ali disposto a ouvir outras pessoas, sabe que vai lidar com temperamentos diferentes, personalidades variadas. Então, você tem que se doar muito, porque você tem que aprender muito, você tem que estar ali na orientação do Senhor Jesus Cristo para não orientar pessoas de maneira errada, às vezes não orientar de acordo com o que acha que deve ser, porque de repente já tem uma idade avançada e acredita que a caminhada, as experiências que adquiriu na caminhada, não estou falando da caminhada com Deus, mas às vezes confunde, porque é uma linha muito tênue, né? Às vezes a gente pensa que algo é vindo de Deus e a nossa a nossa criatividade, não sei, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque somos rodeados de várias situações que muitas vezes confundem, né? Às vezes a gente pensa que é o Senhor falando com a gente, na verdade não é. Então por isso que quem lidera tem que ter muita cautela, como vai orientar. A gente sabe que é um dom do próprio Deus. E esse dom também a pessoa que recebe não usa somente em grupo, usa na casa e usa quando vai num grupo escolar, não importa onde a pessoa está, ela vai usar aquilo. E nem todos que recebem esse dom nasceu predisposto a liderar. Não, o próprio Deus vai transformando, vai capacitando a pessoa para que ela faça do jeito que tem que ser feito, justamente para testemunhar o reino de Deus. Então, para trazer outras pessoas para dentro, orientá-las e fazer com que elas também, amanhã ou depois, se tornem líderes onde quer que elas estejam. E assim o evangelho vai sendo pregado, alcançado o maior número de pessoas. Não por questão de número, mas para fazer isso de uma maneira correta, com qualidade. Não porque a pessoa que lidera quer algum crédito ou quer holofortes. Não é isso. É porque todo mundo que recebe, gente, o evangelho, conforme vai amadurecendo na fé, sente a necessidade de ir falando para outras pessoas. E é algo que incomoda. Não é algo que você pensa assim, não, hoje eu vou sair e vou pegar o evangelho porque eu quero pegar o evangelho. Não, você está ali conversando com alguém e de repente vem. Entende? E aí que todos nós possamos aspirar ao dom de presidir, porque se faz necessário em vários momentos da vida. E eu sei também que existem algumas pessoas que não conseguem, preferem ser lideradas. Então que sejam, né? E aquelas que já têm um pé atrás, que olha assim e fala, não, eu, por exemplo, tenho muita cautela com as pessoas que falam que são líder, ainda que seja, que eu não sou nada, né, para tirar a liderança que Deus dá para quem quer que seja. Mas avalio muito a postura, o jeito que fala, a maneira que orienta, porque é uma orientação do próprio Deus. Provai todos que vêm em meu nome. Então façamos isso para que não estabeleçamos no nosso meio nicolaítas, césares da vida, né? Para a gente fazer da maneira certa, fazer da maneira que Jesus Cristo orientou, para preservar a nossa relação com Ele e testemunhar a nossa fé através das nossas atitudes, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me perguntem. Se eu não souber, eu vou buscar informação. Mas tá aí, é um dom que eu acredito que eu gostaria muito, sim, de receber e espero que vocês também, tá? Para nos servirmos. E aí a gente vai juntando aí todos os estudos dos outros dons, vamos completar para ver o que cada um, se a gente consegue, de repente, identificar no nosso meio, no nosso grupo, quem é que quem recebeu qual dom, tá? Pra gente usar no nosso meio, porque acredito que a gente vai precisar. Tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima.